Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo Facini e muito possivelmente se você tá aqui é porque você já me conhece, ou seja, pelo Instagram, pelo acervo, enfim. Muito provavelmente você tá também curioso para saber o porquê que eu tô criando esse canal no YouTube. Claro que, primeiramente, é para realmente mostrar o meu trabalho, poder mostrar um pouco mais sobre o que a gente faz no planejamento de um projeto interiores ou de uma consultoria. Eu vou começar aqui desde o princípio, porque eu tenho uma história por trás e do porquê a gente vai chegar nesse primeiro vídeo aqui no YouTube. Como vocês sabem, aqui onde eu tô é um apartamento alugado e tem um tour sobre ele no meu Instagram, está lá destaque, caso você quiser ver. Como vocês sabem, esse apartamento foi inteiramente mobiliado, né, com móveis soltos. E que são móveis soltos que hoje, né, fazem parte do acervo que foi o infoproduto que eu lancei no ano passado. Vocês viram que é muito possível a gente mobiliar um apartamento com móveis soltos, com móveis que são coringas e que a gente consiga levar para outro lugar. E aí é que vem o X da questão, outro lugar, tá? Então, hoje aqui é um apartamento alugado e agora finalmente a gente vai para um apartamento próprio. Eu e o Eduardo compramos um apartamento aqui em Floripa. Então, hoje o vídeo é sobre isso, sobre projeto e planejamento. E vai ser muito legal para vocês poderem acompanhar todo esse processo, primeiro de projeto, né, como um outro escopo do meu trabalho, que é realmente o projeto de interiores e que envolve muitas outras coisas, como gesso, iluminação, revestimento, piso, né, toda essa parte e também o móvel sob medida, que aí sim, nesse apartamento vai ter móvel sob medida. Aqui, como é um apartamento alugado, a gente não fez nada, foi tudo realmente móveis soltos. Alguns móveis serão levados daqui para lá e serão adaptados, outros serão levados, porém futuramente será trocado. Então vocês vão ver a planta baixa. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como que é o apartamento e o que a gente prevê lá de mudança, tá? Então agora vocês vão começar a ver a tela aqui num cantinho, onde eu vou mostrar o projeto e aí a gente vai pontuando todas essas questões, tá? Como agora não existe mais segredo, vamos lá então. Para vocês então, como é que funciona essa planta? Hoje nós vamos ver só a área social do apartamento. Então aqui a gente tem a entrada, tá? A entrada principal. E aí vocês vão ver que esses ambientes eles são muito integrados e livres assim, né, para fazer o que a gente quisesse. Porém, vou mostrar para vocês aqui a cozinha, tá? Então, e aqui a lavanderia, mas hoje a gente não vai comentar sobre a lavanderia. Quais são os primeiros pontos? A gente começa, de fato, mobiliando, né, e entendendo ali qual que é o fluxo, o que a gente tem dimensão. Por isso que eu sempre falo, não é só, né, eu passar as dimensões e ver o que funciona aí para vocês. É realmente analisar esse implanta, que isso vai ser um layout, né, agora ele está só como planta, planta limpa, né, uma planta técnica, e que agora a gente vai começar a mobiliar. Então, o que acontece é que a gente consegue pegar alguns pontos específicos, por exemplo, na cozinha, né? A água e o gás, que são pontos determinantes, mas também não tanto, porque a gente também pode mudar de lugar essas coisas, que vai ser o que eu vou fazer. Também portas, janelas, enfim, coisas que limitam, né, o nosso layout. E aí vocês vão ver que então aqui a gente tem um pequeno hall, logo aqui no começo, que é super legal para que a gente tenha essa divisão realmente entre a cozinha e a parte do hall da entrada. Apesar de pequeno, ele é ok, né? Dá para colocar um quadro ali, enfim. No final vocês vão ver o 3D, tá? Então vocês até vão reconhecer porque eu já mostrei esse 3D antes. E aí aqui na parte da cozinha, vocês vão ver que ela é super livre. Então, atualmente, o que a gente tem aqui? A geladeira que fica nesse canto e o fogão que fica nesse canto. E que eu não concordo com isso, tá? Por quê? Apesar de ter uma lógica ali, o fogão ele fica aqui do lado de uma janelinha. Aquelas janelinhas costumeiras de apartamento que dá para lavanderia. Que, claro, tem todo um porquê ali de sair a fumaça, sair o cheiro, né? Até a questão do gás, apesar de ter a porta ali do lado. Então, eu não concordo porque eu acho que ela fica com uma estética feia. Ninguém vai colocar uma persiana ali porque fica sujando, ainda mais do lado do fogão. Então, eu acho péssimo, tá? Vocês já vão ver o que eu vou fazer. E o outro ponto que eu não concordo é a geladeira ficar aqui no local assim que seria o local principal, né, da planta ali da cozinha. E que de fato a geladeira não é um item que a gente fica usando, né, toda hora. A gente pega um alimento e vai cozinhar. Então o fogão fica lá no canto e a geladeira fica ali no começo. Então para mim não faz muito sentido. E aí depois a gente teria toda uma ilha aqui que tem espaço para que a gente pudesse colocar banquetas aqui e tudo mais. Assim, precisa de todas essas banquetas? Não. Então, eu trouxe uma solução que vocês vão ver agora no próximo layout, que foi quando eu comecei a mobiliar e entender ali os fluxos, como eu falei, tudo depende da necessidade da família. Eliminei a janelinha, tchau janela,
não quero mais. Vou pedir pro cara fazer um drywall lá, tirar a janela, fazer um drywall e fechar, não quero. Do lado, então, o que a gente vai ter? A geladeira, que sim, eu queria muito que ela ficasse aqui no canto para não ficar aparecendo, então aqui tem a geladeira. E aí depois a gente dispôs o restante do layout. A ilha não tem muita profundidade, então por isso que o fogão não pode ir para a ilha, tá? O fogão, no caso aqui, ficou aqui nesse canto, que eu gosto desse canto aqui, e a cuba ficou aqui, tá? Então, depois a gente vem para a parte da frente, né? O que eu criei aqui? Além do drywall para fechar a janela, eu criei uma parede de drywall onde a gente fizesse um fechamento meio que para fazer uns armários, né? Então, para a gente ter ainda mais armazenamento, mas também para a gente ter basicamente uma torre quente. Ela só não é uma torre quente por completa, porque o forno ele fica embaixo do fogão, tá? Mas o que a gente vai ter nessa outra parede aqui, ó? Aqui foi onde eu criei essa parede, tá? De drywall, mais fina possível, 7 centímetros. E aí aqui foi onde eu coloquei os armários. Então, aqui em verde, ó, eu fiz esses armários aqui. E aí aqui vai ter nichos, 2 nichos, que depois vocês vão ver, onde eu vou colocar o forno micro-ondas e a air fryer e qualquer outra coisa, sei lá, uma cafeteira ou coisa que a gente precisa esconder, chaleira elétrica, coisas para não ficar em cima da bancada. Depois a gente vem então para a bancada de banqueta, que ainda assim ela ficou com uma dimensão super legal, que cabe ali 3 banquetas, até 4, mas a gente vai acabar deixando só 3. E que é realmente para, tá cozinhando aqui, né? Para que, sei lá, tem visita e a visita consegue ficar mais próxima aqui da parte do fogão, enfim. Depois a gente vem, né? Solucionado todo o layout aqui, ele ficou super fluido, normal aqui, não sem nenhum impedimento. E aqui embaixo também da ilha a gente vai ter armários, depois vocês vão ver também no 3D. Vamos para a sala de jantar, ela não tem muito segredo, mas vocês vão ver que ela até é bem espaçosa. Então, aqui onde eu vou rabiscar em verde é a cristaleira, aqui. E aí aqui onde eu vou riscar em laranja é o cantinho do café. Então vocês vão ver que ela ainda tem um super espaço aqui livre e ainda assim a gente consegue ter essa mesa. Por que eu selecionei a mesa oval, né? Para que a gente tivesse realmente uma circulação mais fácil aqui pelas laterais. Se a gente tivesse uma quadrada, ó, vocês vão ver que os cantos eles ficam muito mais marcados aqui para a gente passar. Então é muito mais fácil, muito mais fluido e as cadeiras também entram mais facilmente numa oval, tá? Então é assim, claro que medindo também, aqui não tem medida porque eu fui medindo enquanto eu fazia o projeto, mas a gente cota tudo e aí coloca as medidas para poder entender essa circulação na lateral. Então, no caso, a gente não vai ter essa mesa retangular e sim oval. Depois a gente vem para a sala. Então, aqui é uma questão que muitos me perguntam, Paola, o rack tem que ter que dimensão? Até onde eu vou com o rack? Depende, né? Nesse caso aqui do layout, a gente poderia tanto ter o sofá para esse lado, quanto o sofá no lado que ele está agora. Porém, por que a gente definiu que ele ficasse do outro lado? Porque a gente queria realmente a parede do rack maior, para que a gente tivesse um cantinho de bebidas, um cantinho de café, enfim, alguma coisa nesse sentido mais para o cantinho. Logo que você entra na entrada aqui, você visualiza já. Então, esse daqui seria um cantinho, que seria meio que um adicional no rack, e é onde a gente vai adequar esse cantinho do café, enfim. Vou mostrar para vocês então aqui, ó, onde ficou o sofá já ficou com uma medida ok, assim, ele só não tem espaço para mesa lateral e acho que tá tudo certo. A gente tem aquela mesinha, né, que puxa para um lado e puxa para o outro, redondinha, então tá tudo certo, que ela fica aqui no meio e aqui ela é composta por um puff ainda, né. Então o sofá ele ficou com 2 metros ainda, eu tirei aqui o espaço para poder passar a cortina, né, vocês vão ver que no rack também tem isso. E depois eu vim com o rack, importante, o rack pode ser maior, mas a televisão tem que estar sempre centralizado com o sofá. Que isso, né, é uma coisa meio óbvia. Então aqui, ó, vocês vão ver que a televisão tá no meio, e o sofá tá ali. Então, aqui ainda tem um adicionado uma poltrona. A gente não sabe ainda se vai adicionar essa poltrona. A gente vai realmente sentindo o ambiente. É o que eu dou, né, de sugestão para os meus clientes. É que geralmente quando se mudam, é que sintam a casa e realmente vejam se aquilo faz sentido. Ou se daqui a pouco, não, a gente usa muito sofá e tá tudo certo. Então, não precisa da poltrona. Aqui tá a poltrona.
E daqui da sala é isso. Então a gente vem aqui, percorre aqui, aqui tem um corredor, né? Então aqui no corredor a gente ainda vai fazer uma parede de quadros, aqui. Bom, então agora que eu apresentei o layout, eu vou mostrar para vocês ele humanizado, vocês estão vendo aí já. O que a gente faz? É agora que a gente começa a alocar a iluminação. Nesse caso, a gente não vai fazer rebaixo de gesso por enquanto. Então, o que a gente vai fazer de alterações? Aqui já vou comentar também sobre o piso. Eu vou deixar aqui uma foto do apartamento, como ele está atualmente. E é óbvio que a gente vai tirar esse piso polido, né? Então, a gente vai utilizar o piso vinílico. Vou deixar aqui a referência para vocês verem. Que eu amei esse piso e é muito importante que vocês vejam esses pisos pessoalmente para realmente, né, saber se é aquilo que vocês estão escolhendo. Quando eu fui pesquisar, tinha várias marcas, né? Mas muitas das marcas, principalmente as que são mais baratas do que a Target, elas tinham uma impressão muito, 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 muito mais falsa. Então, vocês sabem que é uma impressão, né, copiando uma madeira e tá tudo bem, eu não tenho nada contra. Algumas eram muito feias. Então, assim, digamos que não é ruim usar o vinílico, mas usem algo de qualidade, tá? Então, a Target, ela pode ter um precinho um pouco mais elevado, mas ela tem qualidade. Então, por isso que a gente optou por essa linha. Aí, aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente fez a alocação da iluminação e o que a gente vai fazer a princípio, tá? Primeiro, aqui na cozinha, eu imaginei colocar alguns spots, só mesmo focais, assim, para delimitar essa circulação. Não vai ter trilho, não vai ter perfil do LED, não vai ter nada. Por quê? Porque eu gosto muito do armário aéreo com a fita de LED, e ali já acaba iluminando a bancada. Então, ali, né, não precisa mais. Depois a gente vem para a área de bancada das banquetas, que eu imaginei de colocar 2 pequenos spots aqui. Depois vocês vão ver no 3D também. Para o hall de entrada, por enquanto a gente não vai mudar nada, mas o que eu faria, né? Colocaria também, nesse caso, 2 spots aqui, talvez um alinhado aqui, tá? E aí aqui na sala de jantar, imaginei 2 spots de sobrepor quadrados. Para a área da cristaleira, não vai ter uma iluminação específica, mas a gente vai colocar a iluminação do LED dentro das prateleiras, sim, eu gosto. Então, acho que dá um super charme, um aconchego, e aí nem sempre precisa ficar com essas luzes gerais ligadas, né? Porque as outras coisas já tem iluminação. Depois a gente vai vir para a sala, que o que eu imagino aqui? Um trilho inteiro. Adoro o trilho para a sala, porque a gente consegue focar em algumas coisas, principalmente quadros ou cantinhos do café, da bebida, enfim. E aí aqui no rack, como a gente tem esse rack mais linear, eu imagino já um abajur aqui nesse cantinho, tá? Que aí também vocês vão ver no 3D. Aqui na parte do corredor, né, que vai para os quartos, eu imagino algumas arandelas aqui para poder iluminar a galeria de quadros. Planejamento de planta parece ser rápido, né? Mas só para vocês entenderem como é todo o processo. E obviamente que aqui foi para vocês também conhecerem um apartamento. Eu ainda não consigo fazer um tour no apartamento, porque ele não está liberado, mas assim que tiver, obviamente, a gente vai ter um tour, vai ter lá colocando o piso, né? Revestimento, que também vai ter na parte de bancada da cozinha. E agora eu vou deixar vocês aqui com as imagens do 3D, que agora talvez algumas pessoas até reconheçam. Vocês veem aqui a parte da sala, né? Onde tem o aparador, o rack, né? Todo linear. Vai ser na lâmina de madeira natural, então eu tô apaixonada por ele. E depois a gente vem para a cozinha, onde vocês veem que ela é toda branquinha, linda e maravilhosa, com perfil de LED. Eu coloquei uma pequena prateleirinha embaixo, que eu quero para apoiar alguns temperos, algumas coisinhas assim. Depois a gente tem, então, um fogão aqui no cantinho, né, que foi aquela mudança do layout. E aí, depois do fogão, a gente tem a lava-louças. E depois, né, a pia e o restante ali dos móveis. Do outro lado, a gente tem um nicho. E assim a gente finaliza o projeto, tá? A bancada vai ser no preto São Gabriel escovado, que eu amo também, né? Sou apaixonada, eu acho que ele tem um valor muito bom. E para as demais alterações, vocês acompanhem aqui no canal, que eu sempre vou trazer vídeo novo, tá bom? Até mais, espero que vocês tenham gostado.